Irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a festa de Nossa Senhora do Carmo, que é uma devoção da igreja, um título dado a Nossa Senhora, que remonta ao século XII da nossa era cristã, quando na Terra Santa, lá no Monte Carmelo, que é uma montanha muito importante da Bíblia por causa do profeta Elias e Eliseu, mas sobretudo por causa do profeta Elias, cristãos, homens e mulheres começam a peregrinar esse lugar, ao Monte Carmelo, sob a inspiração do testemunho de vida do profeta Elias, para viver uma vida semelhante à do profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que Deus levantou num tempo muito difícil da vida de Israel, onde o povo tinha, na sua grande maioria, sucumbido à idolatria de Baal, por causa do rei Acabe e da rainha Jezabel. E no alto do Monte Carmelo, então, Elias sobe, e desafia os 400 sacerdotes de Baal, aquela famosa passagem onde cai fogo do céu, e todo Israel então reconhece e diz: só o Senhor é Deus. E ali o profeta Elias reconstrói para Deus, porque não havia mais, um altar para o sacrifício e adoração ao verdadeiro Deus. E o profeta Elias vive no Monte Carmelo, boa parte de sua vida aos pés do Monte Carmelo. Bom, passado muitos séculos vem Jesus, passado 12 séculos depois de ter vindo Jesus, muitos cristãos peregrinavam à Terra Santa e também ao Monte Carmelo. E ali se dá início então a uma vida eremítica, uma vida de mosteiro, de monge assim, sobre a inspiração do profeta Elias, esse profeta que, diz a Sagrada Escritura, ardia de zelo pelo Senhor e teve uma profunda experiência de Deus no meio dos seus combates e lutas. É tão rica e bonita a história do profeta Elias. Quando ele está na gruta, vem o terremoto, vem o fogo, vem o trovão. E Deus não está nessas coisas, até que Deus passa na brisa suave, no murmúrio de uma brisa. E ali ele tem uma renovada experiência de Deus. E é o profeta Elias também que, ao querer desistir da sua missão, vai receber do anjo do Senhor o pão, Elias, levanta-te, come desse pão, você ainda tem um longo caminho, que é uma prefiguração da Eucaristia, e ele caminha 40 dias com a força desse pão. Pois muito bem, no desejo então de imitar Elias na virtude do silêncio, da contemplação, do zelo para com as coisas de Deus, lá se reúnem homens e mulheres e vão ali então dedicar uma capela a Nossa Senhora, porque no Monte Carmelo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então Nossa Senhora do Carmo não é uma aparição de Nossa Senhora, como é Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, porque apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de La Salette, porque apareceu em La Salette. Do Carmo é um título, é um elogio, é um adjetivo. Mas o Monte Carmelo é importante nessa palavra do Carmo. Carmelo significa vinha, jardim de Deus, vinha do Senhor. E lá no alto do Monte Carmelo, o profeta Elias viveu aquela experiência, há 3 anos e 6 meses não chovia, e pela insistência da sua oração e intercessão, chove. Mas antes da chuva, ele vê no céu, e está lá escrito na palavra, no livro de Reis, quando aquele que o auxiliava diz assim: Elias, não tem nada no céu, só agora uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias entende, então se prepara, vamos correr porque vai chover como nunca choveu. Então essa pequena nuvem que é a Virgem Maria, porque diz o profeta Isaías, no seu cântico que a gente usa muito no Advento: das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, que a terra se abra ao amor e germine o Salvador. Essa imagem de que o Cristo, de que o enviado de Deus vem como chuva. E se tem chuva tem que ter nuvem, não se chove sem nuvem, E a nuvem pequenininha é o ventre da Virgem Maria que dá a chuva, que é Cristo a nós. Dessa experiência de fé no Monte Carmelo, desses que vão lá viver e fazem esse movimento religioso de viver esses votos da vida religiosa, a pobreza, o silêncio, a obediência, a castidade, e ali se organizam ao redor dessa capela,
Vem depois um tempo de muita perseguição e eles são expulsos da Terra Santa, não podem mais lá ficar. E começam a ir então em direção à Europa e de modo especial vão parar onde hoje é a Inglaterra, né? E entre eles havia um homem muito piedoso, muito santo, São Simão Stock, né? Que naquele tempo, naquela penúria e dificuldade de cuidar desses irmãos, né? Os irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, esse era o nome, né? Da congregação, entre aspas. E por medo que eles morressem de fome, nas penúrias todas, ele invocou muito Nossa Senhora, na dúvida e no desejo de terminar com tudo aquilo. E que aqueles irmãos, os que sentiam de verdade no coração o desejo de uma vida religiosa, procurassem outro tipo de ordem, congregação, enfim, diante das perseguições, dos sofrimentos e das penúrias que viviam. Nossa Senhora então aparece a ele, né, vestida de marronzinho como eles, e dá a ele um grande manto, que a gente chama de escapulário. Né? Escapulário é isso que vai nas costas e vai na frente, por causa das escápulas, do ombro. Né? E ela faz então a promessa a ele de que ela era a mãe deles, iria cuidar deles, enfim, que as coisas iam se encaminhar. E desse escapulário, desse pano que o São Simão Stock fica na mão, né? O que faz com isso? Ao redor dessa devoção e desse presente na terra de Nossa Senhora, começam a acontecer muitos milagres, muitas curas, libertações, e as pessoas querem tocar e ter o manto da Virgem Maria, o escapulário semelhante ao dos carmelitas. E aí ao longo do tempo a igreja foi, como mãe, né, facilitando a todos os seus filhos, usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que é o manto da Virgem Maria, que nós usamos como um sinal concreto nosso, da nossa consagração a ela, da nossa entrega em suas mãos, para com a ajuda dela conseguirmos subir, como ouvimos ali no primeiro oremos, o verdadeiro monte, né? Muito mais importante que o Monte Carmelo, que é Jesus Cristo. E a igreja então foi facilitando para termos o escapulário, né? Por isso que hoje todos, os que quiserem, podem usar um escapulário. Mas por ser algo tão importante, tão bonito, né? E tão sacramental, a primeira vez que a gente recebe o escapulário, a gente precisa recebê-lo da Mãe Igreja. Por isso tem que ter uma bênção, tem que ser um padre que faça isso. E esse primeiro escapulário da nossa vida precisa ser um pano, precisa ser um tecido. Por isso o primeiro escapulário da nossa vida precisa ser abençoado, colocado por um padre e ser de tecido. Logo após já receber esse gesto sacramental, e esse sacramental que é o escapulário, que também nos coloca em comunhão e irmandade de fé com toda a ordem carmelita, das freiras e dos frades, né? Nos faz uma família espiritual com eles. Se a pessoa, por questões muito práticas da vida, trabalho, enfim, tantas coisas, precisa tirar aquele escapulário e colocar um menorzinho, um pingentinho, enfim, aí pode. E se esse escapulário se desfaz, se perde, o segundo não precisaria nem ser abençoado, mas é bonitinho pedir que o padre abençoe o escapulário, e nem a pessoa precisa receber, porque a bênção não é propriamente para o escapulário, é para a pessoa que o recebe. Então receber o escapulário de Nossa Senhora do Carmo é uma disposição do coração de se vestir das virtudes da Virgem Maria, e de entendermos esse espírito profético de Elias, desses primeiros grandes homens e santos, né? E também entendermos o princípio da contemplação na nossa vida. De onde é que Elias tirou tanto fogo a ponto de fazer cair fogo do céu? E de onde foi então que depois essa espiritualidade carmelita foi renovada na sua essência, sobretudo por Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, são duas mulheres diferentes e quase 300 anos distantes, uma da outra. De onde é que foi que Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, tirou aquele fogo interior, e São João da Cruz, né? De fazer daí, lá no século XVI, pelos anos 1500 e tantos, a reforma do Carmelo. E produzir na igreja, a partir dessa reforma, né? Esse grande lugar de santidade até hoje que é o Carmelo. Que é, possivelmente, com certeza é, né? A ordem que tem mais santo e beato são os carmelitas. De onde vem aquele impulso de Teresa, lá em Ávila, na Espanha? De onde vem o impulso e o fruto, né? De Teresa e João da Cruz? Vem daquilo que contemplavam. Meus irmãos, nós somos muito fogosos
para tudo aquilo que, e somente para o que, contemplamos. Tudo aquilo que a gente fica alimentando na cabeça, no coração, como pensamento, como beleza, como coisa válida, desejável, tudo aquilo que a gente remói dentro de nós. E remoer aqui, seja coisa boa, seja ruim, acende em nós um fogo. É por isso que tem muita gente que quando o assunto é Deus, Jesus, santidade, oração, apostolado, fazer o bem, evangelizar, salvar as almas, tem fogo nenhum ali. Tem fogo nenhum. Quando muito é um fósforo. Já viu fogo de fósforo? Acabou. E ainda fica aquele fedorzinho, né? Mas quando o assunto é outra coisa, é um fogo que arde sem se ver. É um fogo que arde sem consumir. Seja política, seja futebol, seja dinheiro, seja uma missão, seja comprar aquilo, seja derrotar aquele, seja se vingar, seja fazer o que for, seja perder barriga, ganhar glúteo. Tem gente que tem um fogo, meu amigo, que é igual sarça ardente para essas coisas. Queima, queima, queima e não consome. Então tudo aquilo que a gente alimenta dentro de nós, como valor, como beleza, e a gente fica olhando e reolhando aquilo no coração e na mente, isso é contemplação. Acende em nós um fogo, né? Então de onde é que o profeta e os santos carmelitas tiraram esse fogo que incendiou a tantos? De onde é que veio o que os moveu e o tanto que frutificou? Vinha do fogo que havia dentro do coração. Então a gente precisa contemplar, né, para poder amar, e precisa contemplar para ter fogo para evangelizar. Quando de fato nós estamos imbuídos do valor das coisas, quando de fato a gente enxerga as coisas na contemplação da fé, nós temos um fogo que nos move. Por que muitos católicos têm dificuldade, e você por tanto tempo teve dificuldade com a missa do domingo? Porque isso não estava bem contemplado dentro de você, não estava bem enxergado isso. Então você vinha, se desse. E por qualquer coisa você dizia que não tinha dado para vir. Porque parece que não entende a coisa, mas quando entende a coisa, quando a contempla, acende um fogo que está frio, põe blusa. Está chovendo, bota uma toalha na cabeça. Estou com dor, depois eu tomo o meu Dorflex. Aí as pessoas olham e falam, meu Deus, que exagero. Não, eu tenho um fogo para isso que você só tem para aquilo. Porque está contemplado, está enxergado na fé. Então essa vida dos Carmelos, né? Da contemplação, da oração, do sacrifício, e que é uma espiritualidade profundamente apostólica. O que moveu um fogo em Santa Teresa d'Ávila foi duas coisas. Primeiro, resumindo muito tudo, né? Que, ora, vocês tudo tem que trabalhar, nunca vi. Plena terça-feira, né? Jesus amado. Então vamos resumindo que vocês têm que trabalhar. Eu tenho que abençoar esse escapulário, ainda fazer a consagração do Nosso Senhor, e você tem que trabalhar. Meu Deus, hein? Pede para ser rico. Fala, Senhor, dá-me a própria empresa para eu poder chegar às 9. Né? Mas não, aí. Ai, Jesus. O que moveu Santa Teresa, num primeiro momento, foi a sua própria busca por Deus, a sua própria espiritualidade. Ela já era freira há muitos e muitos anos, já tinha lá seus 20 e tantos anos de Carmelo, e vivia uma vida boa. Ela não era pecadora, mas não vivia a vida que podia viver ali dentro. E ela sente os apelos de Deus, né? De viver aquilo de um modo muito mais coerente, radical e profundo, sair daquele grande Carmelo. E ela começa, o primeiro Carmelo dela lá em Ávila, numa extrema pobreza, né? Ela e mais 11 irmãs. Mas ao mesmo tempo, nessa experiência que ela vinha fazendo dela mesma, que está toda ela relatada num livro dela chamado Livro da Vida, né? E que se você comprar e desanimar pelo tamanho dele, da leitura dele como um todo, só as primeiras 40 páginas ali, nem isso, já resolvia a sua vida para sempre. Chama o Livro da Vida, Santa Teresa d'Ávila. Pronto. Ao mesmo tempo que ela está nesse processo dela, do coração dela, ela tem notícias de tudo que está acontecendo com a igreja. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz estão nos dias e nos anos daquilo que se convencionou chamar da reforma protestante. Mas se a gente quisesse, por que não? Da revolta protestante, né? E do estrago que isso foi fazendo na cristandade, nas nações. E aquilo acendeu nela um fogo.
Um fogo porque ela enxergava direito as coisas, ela enxergava direito a verdade das coisas, a beleza das coisas. E ela ficou profundamente comovida de saber que da noite para o dia, na canetada de muitos reis, por tantas questões da história, né, países inteiros, da noite para o dia, amanhecia sem ser católico. E sem ter missa, sem ter sacramento. E amanheciam calvinistas, luteranos e coisas desse tipo. E ela enxergava isso com um olhar para além da política, da sociologia, dessas coisas. E aquilo ardeu nela um zelo, né? Pela igreja, pelos povos, pelas almas. E como diz ela mesma, deixou escrito, né? E sendo eu mulher, vírgula, e tão má, olha como o santo se enxerga, né? Ela já era santa, e sendo eu tão má, né? Tão sem virtudes. Mas ela diz, sendo eu mulher, porque naquela época a mulher não podia nem falar, né? Pensei o que poderia fazer para amenizar no coração de Jesus tão grande mal. E nem que fosse para salvar uma alma, o que poderia eu fazer? E ela acreditou, graças a Deus acreditou, né? Porque enxergava na fé. Que se ela se reunisse com algumas irmãs, num lugar, para viver a radicalidade da vida religiosa, ela poderia ajudar a salvar o mundo. Rezando, sofrendo, se sacrificando e amando quem estivesse do lado dela e gastando ali a vida dela por Cristo. Foi isso que ela fez, São João da Cruz fez. Então, dentro dessa espiritualidade que é profundamente orante e que produziu tão grandes místicos, como foi Santa Teresa de Jesus, né? Santos assim de uma altura e de uma comunhão espiritual com Deus que trazia o céu para a terra, havia um profundo senso de apostolado, de evangelização, né? Por isso que entre eles, as mulheres, né, as irmãs são de vida de clausura, contemplativa, e os homens não, né? Os frades não, São João da Cruz e seus frades não, para poder evangelizar. E tudo isso, meus irmãos, chegou até nós depois, né? Chega até nós hoje. Por tantos santos e santas que deram a vida por Cristo através dessa espiritualidade e amparados pelo escapulário de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe, é mestra, é intercessora e é protetora. É assim que nós olhamos para a Virgem Maria. Mãe, mestra, intercessora e protetora. A Virgem Maria tem poder de proteção sobre nós. E por óbvio, um escapulário não é uma mágica, não é amuleto, é a expressão de uma fé, né? E Nossa Senhora fez a São Simão Stock a promessa do primeiro sábado. Aqueles que fossem devotos dela, usassem o escapulário, né? E buscassem, por óbvio, a coerência da fé, assim que morressem, no primeiro sábado após a morte, ela já vinha buscar no purgatório, né? Então, se você tiver notícia, ou deixe informado a sua família aí. Se você for bom católico e usar durante a vida o escapulário, fala para sua família assim, oferecer uma missa só para você, porque no primeiro sábado após você morrer, e olha que beleza se você morrer na sexta tarde. Porque daí já, né? Não dá 8 horas, já nem tá lá. Mas pecador igual a gente é, eu acho que nós vamos morrer numa segunda logo cedo. Que é para dar uma semaninha do purgatório, vai precisar, né, gente? Mas avise lá que Nossa Senhora vem te buscar já no primeiro sábado, né? Oferecendo a Cristo, pela nossa purgação, os méritos infinitos dela, né? E então, e aí não precisa ficar rezando tantas missas por você, né? Vai ser preciso só algumas, já no primeiro sábado, você já está com Deus rezando pela sua família que vai ficar na terra. Mas veja, queridos, não é um amuleto, não é uma mágica. É uma comunhão. Daqui a pouco, vou fazer no final da missa, porque tem alguns que precisam ir embora, pode fazer a bênção do escapulário, a oração, a imposição. E nos ritos da igreja, mesmo dentro das orações, vai sempre uma catequese, né? As nossas orações falam as coisas também, né? Nos ensinam. Vai falar justamente disso, de nos vestirmos e revestirmos, né, das virtudes da Virgem Maria, de Nossa Senhora, para que possa produzir em nós esse fogo de subir esse monte que é Cristo, escalar Jesus, como diz Paulo, irmãos, até que vocês cheguem à estatura de Cristo, né? Jesus que é alto, Jesus que é grandão, e a gente precisa se esticar, ficar do tamanho dele, até que vocês cheguem à estatura do homem interior, à estatura de Cristo, né? E esse fogo de amor pelas almas, por Jesus e pela igreja, a gente aprende isso, né, dos religiosos e dos carmelitas. Na simplicidade, na rotina da nossa vida, nós podemos oferecer, né? Oferecer o sacrifício de estar saindo
e vê um copo de plástico jogado no chão, né, do Jardim da Imaculada, alguém deixou cair. Aí você passa, olha e fala, tem quem limpa, né? Aí você volta e pega. E aquilo, às vezes, você está com uma dorzinha aqui na lombar, coisa assim, e você oferece aquilo. Ao invés de praguejar e falar, povo porco também, já se viu, deixar a copa aqui. Aí podia ter deixado no chão, só fazer assim. Mas ainda que pense isso, né? Pegar isso com amor e fazer disso uma oferta. Por amor a Jesus, por amor à menina que limpa, que já vai pegar tantos, não precisa pegar mais um. Esses atos de fé e de amor, na vida que a gente tem para viver, a gente pode oferecer isso a Deus, né? A gente pode oferecer a vida que tem. E encontrar Cristo na vida e nas pessoas que nos veem através da vida. É uma espiritualidade que vai curando em nós a lamúria, né? Vai curando em nós essa nossa mania de praguejar a vida, né? Esse senso de injustiça que a gente tem com as nossas cruzes. E hoje também, muitos de nós já fizemos, vamos renovar, talvez alguém aqui vai fazer pela primeira vez, a sua consagração a Nossa Senhora através daquele livrinho de São Luís de Montfort, que vai vir ali alguns 2 séculos depois, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que nos ensina justamente isso. Deus que é graça e nos salva por pura graça, nos dá a graça de merecer algo, através das nossas boas obras, e oferecermos os nossos méritos, porque Deus que é misericordioso e nos salva por graça também é justo, e tem coisa que a gente faz que merece retribuição, porque são boas. Então Deus não é só misericordioso. A gente entende muito isso às vezes. Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar. É misericordioso, vai me perdoar. E tão misericordioso é que te deu a graça, não só de ser perdoado, mas de merecer alguma coisa também. E a gente pode merecer coisas diante de Deus. Ter algum mérito. Os santos e santas são santos no quilate do mérito que tem, né? E a gente pode oferecer o que merece, né? Consagrar os nossos méritos, o valor meritório das nossas obras, né? À Virgem Maria, para que ela disponha disso em favor da igreja, em favor da evangelização, em favor das pessoas, né? Então, entregar ao Imaculado Coração de Maria os nossos méritos. E essas coisas todas Deus foi amarrando ao longo da história, né? Por exemplo, quando Nossa Senhora aparece em Fátima e revela o rosário e o seu Imaculado Coração, na última aparição de Fátima, ela aparece, um instantezinho ela aparece, né? Com São José atrás, o menino Jesus, e Nossa Senhora vestida como Nossa Senhora do Carmo, trazendo um escapulário. Portanto, essas coisas são intimamente unidas, essas devoções e essas compreensões do papel da Virgem Santíssima como mãe, mestra, intercessora e protetora da igreja, de cada um de nós, porque foi através dela que veio a chuva que Elias tanto precisava, né? E porque é através dela que se cumpre a primeira leitura aqui que nós ouvimos do profeta Zacarias, quando Deus diz, muitos povos se aproximarão do Senhor. Por quê? Porque naquele dia eu, o Senhor, habitarei no meio de ti. E habitou através de Nossa Senhora. Se habitou uma vez, habita sempre, né? Se veio uma vez, vem sempre. Então, queridos irmãos e irmãs, que Nossa Senhora do Monte Carmelo, com esse título, nos ajude a subirmos o monte que é Cristo e nos tornarmos nós também um jardim de Deus, né? Deus nos habita. Florescer dentro de nós a virtude da santidade. Ela que é a flor do Carmelo, né? Que nós possamos florir também. E entender isso, Deus nos habita. E esse Monte Carmelo, que é o próprio Cristo, esse lugar, também somos nós, nossa alma, né? Oferecer a nossa alma a Deus como um lugar onde Deus possa habitar, como escreveu e rezava Santa Elizabeth da Trindade, Santa Carmelita, né? Pacificai, Senhor, a minha alma, né? Fazei dela o vosso céu, vossa morada predileta nessa terra. Deus quer estar conosco antes de ser no céu, já aqui nessa vida, né? Nós somos o Carmelo de Deus. Que a Virgem Maria hoje nos ajude, que os santos e santas do Carmelo intercedam por nós também, né? Venham em nosso auxílio, em nosso socorro. E que todos aqueles hoje, aqui, no mundo inteiro, né, que receberem ou usarem o escapular de Nossa Senhora do Carmo, tenham sempre esse santo desejo de santidade no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
chuva desceu e hoje nós pedimos que desça sobre nós, por tuas santas mãos, torrentes de poder. Teu filho, teu escapulário será o nosso abrigo. O teu sorriso alegra o nosso coração. Basta tua ordem e o inimigo vai ao chão. Irmã, mestra e mãe, esperança e refúgio, te seguiremos, ó rainha do carmo. Irmã, mestra e mãe, esperança e refúgio do Carmelo. Te seguiremos, ó rainha do carmo. Irmã, mestra e mãe, esperança e refúgio, te seguiremos, ó rainha do carmo. Irmã, mestra e mãe, esperança e refúgio.